Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco em casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição do Senhor. A igreja nos ensina que o Espírito Santo, mais do que nos dar os 7 dons, ele é o grande dom do Pai pelo Filho, e ele vai se manifestar de 7 maneiras diferentes para o bem comum, para o bem da igreja, para o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aqui ao lado esta ornamentação e colocou para nós aí de maneira muito clara os 7 dons: o temor a Deus, a piedade, fortaleza, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. O dom menor, que todos nós devemos praticá-lo, temor a Deus. É o primeiro dom, é o primeiro degrau. E o que seria temor a Deus? Não desagradar a Deus, fazer as coisas por causa de Deus, ter os valores do Senhor no coração. Aquele que foge do pecado e agrada a Deus, ele vai se abrindo aos demais dons. E o dom excelso é a sabedoria. Veja, temor de Deus é um, sabedoria está no outro extremo. É o dom maior, é o próprio Espírito que nos dá o sabor da vida, o sabor das coisas de Deus, a inteligência de Deus, a ciência dos santos. Então convido a todos os que estão aqui a pegar o folhetinho do domingo de Pentecostes, e nós vamos compor a nossa menorá, que é este castiçal de 7 velas, colocando os 7 dons, e não apenas acendendo as velas, mas pedindo para nós os 7 dons. Então nós vamos intercalando as orações, bem bonito. O padre, as mulheres rezem alto, fala alto, depois os homens, vamos tomar posse, depois juntos nós clamamos o Espírito e cantamos pedindo aquele dom. Durante a canção, você verá que a vela é apresentada e vai sendo colocada na menorá. Cada vela simboliza a luz de Deus na nossa vida, um dom do divino Espírito Santo. Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria, para que aprendamos a saborear a presença de Deus em nossa vida e descubramos a beleza das coisas do alto, que em cada acontecimento, em cada pessoa e em cada instante do nosso dia, reconheçamos o amor do Pai que nos conduz. Que Deus seja verdadeiramente o centro da nossa existência, que na família, no trabalho, na igreja e em todos os lugares, sejamos testemunhas vivas da presença daquele que ama, salva, sustenta e jamais abandona seus filhos. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos, como eu disse, é durante a canção, né? Já orientei. Espírito Santo, concedei-nos o dom do entendimento, para que compreendamos mais profundamente a palavra de Deus e tenhamos um coração aberto para acolher e viver a sua vontade em nosso dia a dia.
que conheçamos cada vez mais Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e aprendamos com Ele a amar o Pai e servir aos irmãos com generosidade, humildade e coração sincero. Que também compreendamos a missão da Igreja e nos coloquemos a serviço da construção de um mundo mais santo e fraterno. Vinde, Espírito Santo. Que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom da ciência, para que saibamos olhar para o mundo, para as pessoas e para os acontecimentos com os olhos iluminados pela fé, reconhecendo em tudo a presença e a ação de Deus. que nunca nos esqueçamos de que a nossa vida tem um sentido eterno e que tudo aquilo que fazemos possa glorificar a Deus e preparar o nosso coração para a eternidade junto dele. Vinde, Espírito Santo. Estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom do conselho, para que saibamos escutar a voz de Deus nas escolhas e desafios da vida, discernindo sempre o caminho do bem e da verdade. que iluminados pelo Espírito Santo, encontremos as palavras certas, as atitudes corretas e as decisões mais sábias para agir com justiça, amor e fidelidade à vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar. Espírito Santo, concedei-nos o dom da fortaleza, para que tenhamos a coragem de permanecer fiéis a Jesus Cristo, mesmo diante das dificuldades, incompreensões e provações da vida, testemunhando nossa fé com amor e perseverança.
que sejamos membros vivos da Igreja, comprometidos com a verdade, a justiça e a caridade, vivendo o Evangelho com firmeza, responsabilidade e confiança em Deus. Vinde, Espírito Santo. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força da oração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dai-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, para que amemos a Deus com coração de filhos e saibamos buscá-lo e adorá-lo também nos momentos de dor, sofrimento e provação. que aprendamos a viver como verdadeiros filhos do Pai e reconheçamos em cada pessoa um irmão amado por Cristo, tratando todos com bondade, misericórdia e compaixão. Vinde, Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar, enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Espírito Santo, concedei-nos o dom do temor de Deus, para que vivamos diante de Deus com respeito, amor e reverência, desejando sempre agradar ao Senhor e jamais nos afastarmos de sua graça. reconhecendo nossa fragilidade, concedei-nos uma fé firme e um amor verdadeiro que se torna visível em todas as nossas atitudes, no serviço à Igreja, na dedicação aos irmãos. Vinde, Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, temor sublime de não amá-lo como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai Celeste que nos quer bem. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Juntos, Espírito Santo, derramai sobre nós os vossos 7 dons. Dá-nos a sabedoria para amar a Deus acima de tudo, o entendimento para compreender a vossa palavra, a ciência para enxergar o mundo com os vossos olhos, o conselho para escolher o caminho certo, a fortaleza para vencer as dificuldades, a piedade para viver como filhos de Deus, e o santo temor
para jamais nos afastarmos de vós. Vinde, Espírito Santo, e renovai nossos corações. Amém. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, Desceis sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Meus irmãos, para ficar mais claro o que o Espírito Santo faz na nossa vida, imagine na sua casa qualquer instrumento tecnológico de última geração, qualquer coisa que precise de energia, se a tomada está desligada. Nada ali tem sentido. O Espírito Santo é o próprio Deus na nossa vida, é o próprio Senhor dentro de nós. Jesus disse: se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Ele estará convosco, Ele estará dentro de vós. O Espírito Santo não é invasor, nós precisamos clamá-lo, nós precisamos pedi-lo, nós precisamos buscá-lo. Jesus disse na Escritura que se um filho pede ao pai um pão, ele vai dar para ele uma pedra. Se pede um peixe, ele vai dar um escorpião. E Jesus vai dizer: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir, a quem o desejar. Porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, para aquele que bate a porta se abrirá. É interesse nosso sermos cheios do Espírito Santo, viver imersos na sua graça, no seu amor. O Espírito Santo é o amor eterno do Pai e do Filho. A igreja nos ensina no catecismo os caminhos para sentirmos o Espírito, para recebermos o Espírito Santo. Primeiro, uma vida de oração, clamar o Espírito Santo, não sair da sua casa, não levantar da sua cama, não tomar nenhuma decisão sem clamar o divino Espírito Santo. Na igreja, a igreja é o lugar que se recebe, se experimenta e se vive os dons e os carismas do Espírito Santo. Os discípulos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, clamando o Espírito Santo. Foi a primeira novena que nós temos notícia na nossa fé cristã católica. No dia 40, 40º dia, Jesus sobe ao céu. Do dia 41 até o dia 50, eles ficaram com Maria, rezando, clamando, preparando o coração para o Espírito Santo. Peçamos a Nossa Senhora, a nossa intercessora, esposa do Espírito Santo, mulher cheia de Deus, para que interceda por nós, para que sejamos dóceis, humildes, abertos ao Espírito Santo. Uma outra maneira que a igreja nos coloca é a vida sacramental, a Eucaristia, o Santo Batismo, que já nos concede o Espírito Santo, a Crisma, os nossos quadros irmãos vão receber, que é a plenitude do Espírito. Participar e buscar a misericórdia, o perdão na Santa Confissão, a Eucaristia dominical e assim por diante. Conhecer a vida dos santos, os santos que se deixaram levar pelo Espírito Santo. Meus irmãos, tudo nesta vida precisa ter uma utilidade.
Aquilo que não tem utilidade, não tem tanto valor, perde-se a graça. Qual é a utilidade, assim posso dizer esta palavra, mas qual seria uma utilidade do Espírito na vida da igreja, na minha e na sua vida? Quem disse foi Jesus Cristo. Antes da sua ascensão, ele disse assim para os seus: permanecei em Jerusalém, para receberdes a força que vem do alto, o Espírito Santo de Deus, para que sejais as minhas testemunhas por toda a terra, até os confins do mundo. Qual é a utilidade do Espírito em nós? O testemunho de Cristo, a pregação da palavra, a denúncia do pecado, o posicionamento dos valores cristãos católicos, o conhecimento da palavra de Deus, procurar na Sagrada Escritura o que Jesus falou do Espírito Santo, o que as profecias apontam, como que a igreja viveu, procurar no catecismo. Hoje eu fiz na homilia da manhã, fomos lá no credo: creio no Espírito Santo. A igreja vai nos ensinar como receber, qual o caminho, qual a utilidade, como viver. Santa Teresinha chama o Espírito Santo no coração de alguns do doce hóspede desconhecido da alma. A pessoa já tem o Espírito Santo, mas ela não sabe, ela não dá abertura, ela não sabe lidar com este Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, sempre clamar o Espírito, sempre pedir o Espírito e viver na moção do Espírito Santo. Um diálogo muito bonito na Bíblia é o encontro de noite de Nicodemos com Jesus. Nicodemos é um homem muito bom, leva a fé judaica muito reta, e ele procura Jesus porque ele estava incomodado com as pregações de Jesus. Ele estava se questionando, olhando a vida de nosso Senhor. E Jesus vai dizer para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele vai perguntar: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou ter que entrar no útero da minha mãe? Eu vou ter que ser gerado novamente? E Jesus disse: não. Necessário vos é nascer do alto, nascer do Espírito. O vento sopra onde quer, ninguém vê, mas todos ouvem o seu ruído. Assim é aquele que nascer do Espírito Santo. Foi o discurso de Jesus que encheu o coração de Nicodemos com o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos vão visitar cidades, comunidades, famílias, eles impunham as mãos, pediam o Espírito Santo e todos recebiam, todos ficavam cheios do Espírito Santo. Então, meus irmãos, cabe a nós buscar, cabe a nós querer, cabe a nós ter um coração aberto ao Espírito Santo. Não sei se você já dormiu em alguma roça, fazenda ou alguma casa que tenha a janela de madeira. Se a gente estiver cansado, meu filho, e ninguém chamar, você vai embora, porque não tem luz. Mas lá fora o sol está, como fala o bom mineiro, rachando mamona, e o quarto todo escuro. Se você abrir a janela um pouquinho, vai entrar uma frestinha de luz. Se você abrir a janela mais um pouquinho, vai entrar mais luz. Se você abrir a metade da janela, a luz ali está. Se você escancarar a janela, todo o quarto ficará iluminado. Esta janela está no teu coração. Essa janela está na tua alma. E o Espírito Santo está pronto para iluminar a sua vida, iluminar o seu interior. Mas é você que vai abrir, é você que vai mostrar para Ele se é uma fresta, se é um pouquinho de luz, ou se Ele vai encher a sua vida, como encheu a vida de Maria Santíssima, como planificou São José, como planificou os apóstolos, que foram testemunhas de Jesus até a morte. Tirando João, que morreu de velhice, todos os outros morreram mártires, deram a vida por Jesus, derramaram sangue, foram crucificados de cabeça para baixo, tiveram a cabeça decolada, foram queimados, foram apedrejados, mas nenhum
dos apóstolos voltou atrás. Nenhum dos apóstolos negou a fé. Eles testemunharam Jesus Cristo até a morte. Os primeiros cristãos, não sei se você já viu, já foi ou já leu sobre o Coliseu de Roma. Era uma arena para matar cristãos. Colocavam lá homens, mulheres, crianças, soltavam leões. Eles não negavam a fé, enterravam a pessoa até metade do peito, e tinha uma biga, que é aquele instrumento que vai atrás do cavalo, que quando a roda girava, tinha uma lâmina que ia girando e passava na cabeça, ia cortando a cabeça daquele povo todo. E as mães falavam para os filhos: nunca negue Jesus, morra para que nós estejamos juntos com Ele. A nossa pergunta é: como que esse pessoal conseguia isso? Hoje, por pouca coisa, a pessoa deixa de rezar. Por pouca coisa, a pessoa deixa de ir na igreja. Por pouca coisa, a pessoa troca de religião. E veja os primeiros cristãos, testemunha de sangue, iam até o fim, mas não negavam a fé. O que eles tinham, que talvez nós não temos tanto? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá o conhecimento das coisas de Deus. A gente vê, não aqui, mas citando assim, bem lá na Grécia, né? Pessoas que celebram e que vão à igreja, mas você nota pelo comportamento dela que a pessoa não tem muita fé. Ela não acredita na palavra. Ela não crê na Eucaristia como presença real. Ela não sente Deus perto. Olha lá o dom. A piedade é um dom. A ciência é um dom. Você entender as coisas de Deus, entender as coisas de vida, é um dom. Eu atendo também as pessoas, não estou criticando, estou aqui formando vocês. Quantas pessoas fracas na fé, quantas pessoas perdidas no mundo, coisas assim relativamente do dia a dia, problema que todo mundo tem, situação que todo mundo enfrenta, e as pessoas parecem que o mundo vai acabar, uma coisa boba, ela não consegue resolver, e fica correndo atrás de um, correndo atrás do outro. Me fala o que eu faço. Eu sei lá o que você faz, meu filho. Eu vou te dar um conselho bíblico, eu vou te apontar caminhos espirituais. Agora o que você vai fazer, é você que vai fazer. O problema não é meu, o problema é seu. Eu vou te orientar, posso rezar por você, posso pedir, mas e as pessoas estão faltando qual o dom? O dom da fortaleza. Porque as pessoas estão tão fracas, qualquer coisa magoa, qualquer coisa é mimimi. O que está faltando? A fortaleza do Espírito Santo. As pessoas estão muito mole. O Espírito Santo é força de Deus. Falta em muitas pessoas o dom do conselho, viver de acordo com o conselho do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo. Há um texto bíblico que não pode acontecer conosco, vocês vão lembrar dele aqui, quando Jesus ordena aos seus discípulos que entrem na barca e passem para outra margem, e Jesus ficou despedindo a multidão. No meio da madrugada veio um temporal e o barco quase afundou. E a Bíblia diz por quê. Alguém lembra qual é o motivo? Está escrito lá: os discípulos quase naufragaram e remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Este vento é o ruá de Deus, é o Espírito de Deus. Quantas pessoas têm uma vida difícil porque o vento lhe é contrário? Deus quer uma coisa, você insiste em fazer outra. Deus quer que você esteja num lugar, você insiste em estar em outro lugar. Deus quer que você conviva com estas pessoas, você quer conviver com outras pessoas. Deus te chama a uma vocação, você quer fazer outra. Quando o vento é contrário, a sua vida se torna mais difícil, a sua vida se torna árida, a sua vida vai se perdendo propósito, vai sendo sem sentido, sem ardor, sem amor, sem fogo. Nós temos na Sagrada Escritura, depois você leia completo lá, no livro do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para o alto do Sinai, e Deus ele vai descer. O Espírito é a festa da descida
do Espírito Santo. Veja o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que desce, é um Deus que nos acolhe, é um Deus que se rebaixa, é um Deus que nos ama. Nós temos a descida em Deus de Jesus Cristo no Natal, o mistério da encarnação. Jesus ele desce, na ascensão Jesus sobe para que o Espírito possa descer. Aqui em Êxodo 19, no versículo 18, Moisés está lá no alto do Monte Sinai e o povo lá embaixo esperando as tábuas da lei. E aqui diz: todo o monte do Sinai fumegava. Quer dizer, o Monte Sinai pegou fogo, ao fogo aí, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Quando a montanha começou a pegar fogo, as pessoas se ajoelharam, começaram a chorar, colocaram a cabeça no chão e diziam: Deus desceu no alto do monte, Deus está com Moisés. É por isso que esse texto de Êxodo capítulo 19, no versículo 18, ele faz consonância ao Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Veio um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam. Apareceu-lhe uma espécie de língua de fogo no alto do Monte Sinai. Como que eu sei que Deus desceu? Porque o monte pegou fogo. Como que eu sei que o Espírito Santo é Deus? Porque o fogo ali desceu, como lá no Sinai, desceu sobre todos e sobre cada um. Apareceu-lhe línguas de fogo, se repousaram sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E nós ouvimos na leitura que eles começaram a cantar, a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus. E o leitor leu, não vou repetir, o nome de várias cidades, vários povos que estavam ali. Cada um falava uma língua, mas quando eles ouviam o louvor dentro do cenáculo, todos ouviam na mesma língua. O Espírito Santo unifica, o Espírito Santo faz entender, entendimento, é um dom. O Espírito Santo cria conexão. Agora, tem o contrário de cenáculo. O contrário de Pentecostes é a Torre de Babel. Vocês hão de conhecer o texto. Um povo orgulhoso, de nariz em pé, querendo ser melhor que os outros. Vamos levantar uma torre tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que lá do alto Deus olhará e saberá aonde nós estamos. E a Bíblia diz que Deus ele desce. Olha aí, Deus ele sempre desce. Mas em Babel, ele não desceu para abençoar, ele desceu para confundir. Cada um começou a falar uma língua e ninguém se entendia mais. Aquilo que era unido foi dividido. As pessoas brigaram, ninguém se entendia, cada um foi para um lado, divisão. Pentecostes acontece o contrário, cada um ali falava uma língua, mas quando o Espírito Santo desce, todos entendem na mesma língua. O Espírito Santo restaura Babel. O Espírito Santo supera a divisão. Resta-nos, meus irmãos, uma pergunta, e não vamos longe. Comecemos do nosso núcleo familiar, da nossa casa, da nossa convivência. A sua casa está mais para Babel ou para Pentecostes? A sua casa, as pessoas se entendem, as pessoas conversam, as pessoas se comunicam, as pessoas se amam, as pessoas são conectadas. Se sim, é Pentecostes. Se não, é Babel. E falta o Espírito Santo. Você que é papai e mamãe, independente da idade do seu filho e da sua filha, o que é o melhor que um pai ou uma mãe pode desejar para o seu filho? Que ele seja cheio do Espírito Santo. O resto é resto, meu filho. Qual que é o sonho de uma mulher que se casa? Que o marido dela seja um homem, um marido, um esposo cheio do Espírito Santo.
Qual é uma mulher que haverá de completar e de consolar e de aquecer o coração do seu marido? Uma mulher cheia do Espírito Santo. O homem como José, a mulher como Maria. Basta nos pedir. Precisamos sair da teoria e irmos para a prática. O fogo, ele queima, ilumina, purifica. É isso que o Espírito Santo faz na vida daquele que se deixa conduzir, que se deixa usar. Nós temos no Evangelho Jesus ressuscitado, que deseja a paz. Ele deseja a paz. E terceiro, ele sopra o Espírito. Paz, Shalom. Ele vai desejar a paz novamente. E depois ele sopra o Espírito Santo. Por que Jesus, ele deseja a paz? Ele deseja a paz, mas quando o Espírito, ele sopra. Porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e a Bíblia usa o plural, façamos o homem a nossa imagem, é a Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica, na parte do Espírito Santo, fala que a festa de Pentecostes é a manifestação plena da Santíssima Trindade. Ele vai moldar o homem, e a Bíblia diz que era um boneco, não era um ser vivente, era uma escultura. Deus, ele chega perto da sua obra e ele sopra, ele coloca o seu Espírito dentro daquele homem, daquele boneco. Ele se torna um ser vivente. Por isso que tu és pó e ao pó voltarás. Aquilo que é da terra volta para a terra, aquilo que é de Deus volta para Deus. Porque quando a gente morre, o nosso corpo é sepultado, mas a nossa essência volta para Deus, o nosso espírito volta para Deus. Então quando Deus, ele sopra no nariz de Adão, ele cria vida. Olha que bonito. Primeira coisa que o homem viu quando abriu os olhos foi a face de Deus. Um Deus que soprou o seu ruá, que colocou dentro do homem o seu espírito. Com a ressurreição de Cristo, com a festa de Pentecostes, acontece uma recriação. O homem é recriado na graça. Por isso que Jesus, ele vai soprando no rosto dos seus apóstolos. Deus criou o homem lá atrás, Jesus nos recria no Espírito Santo. Cabe-nos, meus irmãos, a abertura para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. Fico muito preocupado, e vocês vão entender a comparação, que a nossa celebração de Pentecostes se pareça com a virada de ano na vida de muitos por aí. Não sei se você já prestou atenção que para a maioria, e quando eu falo maioria, você pode julgar mais de 90% do povo, aquele sonho de um ano novo, de vida nova, de coisas diferentes, é só no finalzinho do ano e nos 2 primeiros dias. Eu estou sendo generoso para não ficar só no dia primeiro, vamos julgar o dia segundo aí, vamos puxar um segundo. Depois que passou a virada do ano, não muda muita coisa não, continua fazendo a mesma coisa, continua sendo quem sempre foi. Aquele sonho de ano novo, parece-me que o ano novo, 12 meses, 54 semanas, 365 dias, se resume na virada, do dia 31 para o dia 1º, ali tudo é maravilhoso, a gente abraça, paz, a gente coloca branco. Este ano vai ser tudo diferente, eu quero saúde, eu quero uma vida nova, eu quero pessoas diferentes, pessoas que me agregam, eu vou estudar, eu vou mudar de vida, tá bom. Aí no dia 2, a coisa dá mais ou menos assim, a virada foi legal, a minha não foi tão boa não, não sei o quê. No dia 3 e 4, o novo já foi embora. Pentecostes, meus irmãos, não pode ser apenas um dia, não pode ser apenas esta celebração, deve ser uma vida. Todos os dias devemos clamar o Espírito Santo. Tem coisas que nós fazemos diariamente. Banho é todo dia, alimentação é todo dia, dormir
todo dia, clamar o Espírito Santo, todo dia, ele tem que estar conosco. Jesus está conosco pelo poder do Espírito Santo. Apliquemos na nossa vida, meus irmãos, as lições desta liturgia. Vamos nos abrir ao Espírito Santo. Clame sobre você o Espírito Santo. E não se ama aquilo que não se conhece. É sempre bom você procurar no catecismo da igreja, ou num bom site católico, uma leitura espiritual, que eu não vou fazê-lo agora porque é muito extenso, mas é lindo. O que significa cada dom, como que esse dom se manifesta na sua vida, como que você faz para recebê-lo, e como que você pode viver imerso no Espírito todos os dias. Já disse aqui os caminhos para receber o Espírito, mas o entendimento é caminho também para a realização. Sejamos, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, pessoas cheias de Deus, para buscarmos sempre as coisas do alto. O Espírito Santo não apenas foi derramado, ele continua sendo derramado na vida de todo aquele que crê. No instante de silêncio, deixe essa palavra cair no seu coração. Diga o quanto o Espírito Santo é importante para você, o quanto você deseja o Espírito Santo, mesmo que não entenda, mas deseje, busque, clame. Dá-nos, Senhor, a plenitude do Teu Espírito. Leva-nos para a profundeza do coração de Deus. Dá-nos os Teus 7 dons. Dá-me um amor total a Deus. Enche-me com a sabedoria de Deus. Ajuda-me, Senhor, a compreender a Tua palavra, a compreender a minha própria vida. Conceda-me o dom do entendimento. Que eu possa olhar para este mundo como criação de um Deus amoroso, para que eu possa ver Deus agindo na minha vida pelo dom da ciência. Conceda-me o dom do conselho, para seguir o caminho correto, para ser quem nasci para ser, para viver nas moções do Espírito Santo. Conceda-me, Senhor, o dom da fortaleza, para vencer as maiores dificuldades, para me manter de pé perante as cruzes da vida. Dá-me o dom da piedade, para viver como filho de Deus, um coração cheio de fé, e que vê na igreja e nos sacramentos essa realidade espiritual. Conceda-me, Senhor, o santo temor, para que nunca nos afastemos de Ti. Dá-nos o Teu Espírito Santo. Onde a nossa identidade é questionada o tempo inteiro. Eu não estou falando apenas a identidade de homem e de mulher, mas também a nossa identidade religiosa. Nós vivemos um mundo onde todas as religiões são vistas como iguais, onde todo caminho leva a Deus.
Quando você olha a encarnação de Jesus Cristo, Ele como nosso único Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida. Conforme o ambiente que você diz isso, conforme o lugar que você vive isso, prepare-se para a perseguição, prepare-se para a zombaria, prepare-se até para processo. Porque hoje o mundo não aceita mais a verdade cristã. Como já diz a Escritura, as pessoas não aceitam mais a sã doutrina. Estão com comichões no ouvido e buscam fábulas, ou palavras, ou situações que se adequem à vida que eu escolhi ter, independentemente certo ou errado, santidade ou pecado, que na cabeça de muitos não existe mais. Não há mais a norma moral religiosa. Parece que eu cumpro a religião e minha vida moral não desrespeita ninguém. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Se eu cumpro ali a religião, não tem nada a ver com a minha vida concreta. Em muitas religiões é possível viver isso com tranquilidade. O problema está se você é cristão, se você é católico, porque a nossa fé, ela influi concretamente na nossa vida. Se você pega as pregações de Jesus, estuda aquilo ali e lê aquilo ali, e você toma contato com aquela verdade, essa verdade vai incomodar você. Ela vai tirar você da zona de conforto. Ela irá fazer você enxergar o que você não quer ver. Porque Jesus não fala só de oração, só de dobrar joelho, só de buscar a Deus também. Mas Ele fala de moral. Ele fala sobre a questão financeira. Ele fala sobre o adultério. Ele fala sobre o relacionamento humano. Ele fala sobre aqueles que buscam os primeiros lugares. Ele fala sobre a servidão. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele fala com a mulher pega em adultério: vai em paz e não peques mais. Não adianta você ter vida religiosa, rompa com o pecado, rompa. Isso as pessoas não querem. As pessoas querem religiosidade, mas olha que chega na espiritualidade e na lei moral, as coisas estão muito difíceis. Nós estamos vendo no mundo todo, graças a Deus, um reacender da fé católica. As pessoas estão voltando em massa para a igreja. Onde quer que eu vá, igrejas lotadas, os padres dizem: eu aumentei a celebração da missa, as pessoas estão rezando mais, as pessoas estão se confessando mais, as pessoas estão voltando para Jesus. Estados Unidos, Ásia, África, conversão de jovens, uma igreja muito jovem, adolescentes, jovens, todos levando uma vida de santidade. Isso haverá de incomodar o inferno. Isto haverá de incomodar aqueles que olham para a igreja católica como uma ameaça, porque nós somos contra tudo aquilo que as pessoas do mundo são a favor. Somos a lei da vida, defendemos a vida. Da hora da gestação até a sua morte natural, o mundo não quer saber disso. O cristão católico é radicalmente contra a interrupção da gravidez. Você sabe qual é o nome? Mamãe assassinando o filho. Eu não posso falar o nome que eles derrubam a transmissão. Você sabe o que eu estou dizendo. Eles falam interrupção da gravidez. Sabe muito bem o que é isso aí. Somos contra as drogas. E o povo quer isso, meus irmãos. O povo quer isso. Então a igreja e nosso Senhor são vistos com muita reserva. Ainda bem que para os tempos atuais nós estamos com o Papa Leão XIV, que não tem medo de pregar a verdade, não tem medo de ir contra a mídia secular, tem dado passos. Ele está ainda no início do seu pontificado, 1 ano completou agora, mas ele já deu muitas direções, né? Basta você ver o que ele anda falando, o que ele anda fazendo. A questão litúrgica entrou na questão moral, o que nós estávamos esperando há muito tempo. Eu falo por mim, estava esperando há muito tempo uma correção na igreja alemã,
uma frase mais dura com aquele pessoal ali que perdeu totalmente o norte. Aí demorou anos. Veio o Papa Leão e disse: nós já falamos com a igreja alemã sobre essa questão de bênçãos, nós não apoiamos o que estão fazendo, já foram corrigidos. Então, meus irmãos, é época de oração e estudo. As duas coisas são essenciais. Você quer ser um católico de verdade? Você quer sair da lista dos católicos de IBGE? Como que eu fico feliz desses eventos que eu vou Brasil afora, sempre tem alguém que diz: padre, foi ouvindo as suas pregações que eu virei católico de verdade, foi ouvindo as suas pregações que eu não sou mais católico de IBGE. Glória a Deus por isso. 2 livros precisamos ter conosco, perto de nós: a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Oração e estudo, estudo e oração, conhecer a palavra, deixar-se curvar pela autoridade da palavra, palavra que tem vida, conhecer a doutrina da igreja, para não fazer bobagem, para não falar bobagem, para não ensinar bobagem. Precisamos identificar na igreja o achismo. Achismo não salva, achismo não santifica, achismo não direciona. Pelo contrário, as pessoas ficam totalmente perdidas. Eu já atendi pessoas que foram se confessar e o confessor disse que ele achava que aquilo não era pecado. Mas nós estamos na época do achismo. Aí eu acho que isso da igreja não é. Aí eu acho que essa doutrina não. Não, meu filho, conheça a palavra, conheça o catecismo, para que você tenha segurança bíblico-doutrinal. Você precisa conhecer a doutrina, então você precisa conhecer o catecismo, e você precisa conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. São Pedro nos pediu, se não me engano, 1 ou 2 domingos atrás: estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo o que vos pedir. Será que nós temos a razão da nossa esperança? Onde nós colocamos a nossa esperança? A nossa família espera em quê? Ela espera em quem? Precisamos, meus irmãos, entender, e muita gente não entendeu ainda. É por isso que estão perdendo, e é por isso que estão perdidos. A pior coisa que alguém pode fazer é não aceitar que ele está dentro de uma guerra, estando no meio dela. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Não, está tudo normal, está tudo maravilhoso. O mundo, algodão doce, tudo. E a guerra está aí, travada, declarada, às claras, e tem gente que não vê. E aqui vai um conselho, porque ainda há tempo de consertar, e falo aqui sem temor nem tremor, ainda posso fazê-lo, pela liberdade que nós temos ainda. Então ainda nós temos tempo, então aproveitemos o tempo que temos. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Você que é papai e mamãe, cuide dos seus filhos, e não me venha com frases do tipo: filho dá muito trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Padre Cristian, ser padre dá muito trabalho? Não, ser padre é o meu trabalho, é a minha vocação, é o meu chamado. Então a sua maior empresa são os seus filhos, a sua maior joia são os seus filhos. Eles não dão trabalho, eles são o seu trabalho. Então cuide, meu filho, cuide daquilo que é teu, senão você vai perder. Você vai perder. Há uma coisa na minha cabeça que ninguém muda. Eu posso até um dia não poder dizê-lo, mas não vai mudar a minha cabeça. Escola não substitui pai e mãe. Pai e mãe não ajuda a escola. A escola é quem deveria ajudar pai e mãe. A educação primária é pai e mãe. A educação de valores é pai e mãe. A educação de sexualidade é pai e mãe.
Cuidado, meus irmãos, cuidado quando o Estado começa a mandar dentro da sua casa, quando o Estado começa a dar pitaco naquilo que o pai pode ou não ensinar. Significa que o Estado está dizendo para você: o seu filho pertence primeiro a nós, depois a você. É assim em vários países, principalmente países comunistas, é assim que funciona. O filho é do Estado, ele não pertence ao pai e à mãe. O pai e a mãe são figuras ali, mas não é tão assim como ainda é na nossa cultura. Quando o Estado entra na sua casa e começa a dizer para você: olha, o seu filho deve aprender isso e isso, isso aqui não precisa. Os pais não querem que aprenda isso. Não, mas ele vai aprender, porque o Estado acha que é importante ele aprender isso aqui. Nós queríamos ensinar para os nossos filhos valores cristãos. O Estado vai dizer: não, hoje é diversidade, isso aí não é necessário. Mas a escola quer ensinar ideologia de gênero. Aí a família diz: não, a gente não concorda. É obrigado a ensinar, é diversidade, nós vamos ensinar. E daí por diante. Não é possível que os pais estão tão anestesiados que eles não estão vendo que o Estado está doutrinando os filhos em detrimento da família. Saiu agora, não sei se é caderneta da gestante, que não tem mais mãe. Não tem maternidade, é pessoa que gesta. Pessoa que gesta. E o governo aplaudindo isso aí. Quer dizer, a maternidade tão sagrada, a mãe que gera, não pode pôr esse nome lá porque vai criar confusão. Não, a confusão para mim é se tirar, né? A confusão é porque eu não conheço alguém que nasceu que não seja uma mãe. Então me mostre primeiro e eu mudo a minha doutrina. Quem de nós nasceu de um pé de laranja, uma bananeira? Todo mundo nasceu de mãe, meu filho. Como que o governo, não sei em qual instância, aprova tirar mãe e maternidade para a pessoa que gesta? E sabe por que eles fazem isso? Porque a maioria absoluta da população, que é a favor de manter mãe, maternidade, fica todo mundo calado, todo mundo olhando, todo mundo acuado. Nós somos uma maioria absoluta, mas medrosa, escondida, que não se expõe, que não se posiciona. Vocês viram agora esse último caso? Eu não vou entrar aqui na decisão judicial, quem sou eu? Já diz aí que decisão judicial não se questiona, se cumpre, né? Mas eu quero apenas levar você a pensar uma coisa. Uma família foi condenada por abandono intelectual. Eles praticavam aquele homeschool, né, que é a educação na casa. E os advogados falaram que os filhos deles estão muito na frente do que o filho que estão na escola tradicional. Eles leem 30 livros por ano. 30. Um aluno que lê muito, ele lê 6. Agora, gente, só nós dois aqui para não falar. Você não sabe que a maioria não lê nenhum? Ou eu estou iludido? Ou eu estou morando em outro, eu estou morando em Marte? Porque eu conheço uma juventude e adolescentes que é só celular, é só videogame, não estão lendo nada. Aí a família que lê 30 livros, os meninos falam 3 línguas, aí foram condenados. Por quê? Aí vem a justificação. Olha aqui a justificativa, não é? Porque eles não têm diversidade cultural, não estudam sexualidade de gênero, não tem religiões diferentes e culturas afro-brasileiras, não gostam de funk. Eu também não gosto, não. Também não gosto, nunca gostei, não gosto, não vou gostar. Eles não gostam de sertanejo, também não faz falta nenhuma, não tem problema nenhum. Não, mas aí estão numa bolha, né? Interessante. Nós vemos em muitas escolas aí vídeo do funk comendo solto, pré-adolescentes com aqueles micro shorts descendo, rebolando, show de palavrões, trabalhos de ideologia de gênero, escola fora. Aí você pergunta a uma pessoa dessa: você gosta de música sacra? Odeio. Você gosta de música clássica? Odeio. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Se você está descendo e subindo, tá legal aí.
mas aí vira, não, as nossas filhas não gostam de funk, aí então tem que ser processado. Não, porque o Estado acha que é importante o seu filho ficar ouvindo funk. O Estado acha importante o sertanejo, ele acha importante a diversidade. Meus irmãos, este pessoal está vindo com um rolo compressor, e se as famílias não reagirem, se os pais não acordarem enquanto podem, daqui a pouco tempo não poderão mais, porque as coisas estão aceleradas, estão rápidas. Eu vejo com muita clareza o plano dessa galera para as famílias, e as famílias estão voando. Está tudo ótimo, está tudo bem. São os primeiros a serem destruídos, né? Vamos para a adoração. Mas eu, pelo que me conheço, eu não me perdoaria pela omissão. Aproveitamos aí o grande alcance do YouTube, o grande alcance da TV, para alertar os pais: fiquem de olho, não aceitem tudo de cabeça baixa. Não aceitem tudo como se fosse ralo. Ralo na minha casa eu tenho no banheiro. Ontem eu estava tomando banho, olhei para o ralo. Estou tomando banho, ali a água suja desceu pelo ralo. Aproveitei que estava tomando banho, resolvi fazer um xixizinho, fiz o xixi, desceu pelo ralo. Escovei dente, aquela água, cuspi o ralo. O ralo, meu filho, é assim, manda que eu engulo, manda que eu engulo. Eu não tomo água de ralo, eu tomo água do filtro. As nossas famílias não são ralo, nossas famílias são filtro. Comece a filtrar as coisas, comece a purificar as coisas. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo na escola, veja livro didático, veja o trabalho que ele está fazendo, veja o que ele está aprontando. Não desgrude do seu filho. Existe a teoria do setênio. Pelo menos os 2 primeiros ciclos os pais devem estar muito presentes. É de 0 a 7, de 8 a 14. Olha a idade perigosa. A primeira idade, o cuidado máximo, 0 a 7. A segunda etapa, que é o amadurecimento deste, 8 a 14. Meus irmãos, nós não podemos ter medo dessas coisas, não. As pessoas são muito medrosas. Porque não pode falar, porque não pode fazer. Aí as coisas estão do jeito que estão. As coisas estão do jeito que estão. Então invista na sua família. E finalizo com uma colocação simples. Eu não estou falando para você salvar as famílias do mundo inteiro. Eu não estou falando para você ir contra a educação da escola dos seus filhos, porque isso vai criar uma confusão que não vai resolver o problema. O que eu estou falando aqui, você precisa cuidar da sua família. Os seus filhos não são responsabilidade do Estado, são responsabilidade sua. E quem está falando isso é o próprio Deus. Os filhos são rebentos de oliveira ao redor da mesa. Os filhos são bênção de Deus. Deus honra os pais dos seus filhos. O que esse pessoal diz é problema deles. Nós acreditamos na palavra. Filho é bênção de Deus, e Deus te confiou esses filhos para você cuidar, educar e levá-los para o céu. Não deixe, meus irmãos, que nem governo, nem escola, nem ideologia roube do coração dos seus filhos o que eles têm de mais valioso: a inocência, a fé de criança, os valores da sua família. Respeitamos todos os valores, mas vamos lutar pelos nossos. Lute pelos valores da sua família, lute pelos seus filhos, e não se cale, porque mais vale um ambiente familiar do que um ambiente escolar. Repito, mais vale um ambiente familiar do que um ambiente escolar. O que ele tem feito lá, o que ele tem aprendido lá, a maneira como ele reage lá, vem da família, vem do seio da sua casa. Então reze com seus filhos, ensine para os seus filhos as lições bíblicas, ensine para os seus filhos os princípios da moral cristã, do casamento, do matrimônio, do papai, da mamãe, dos filhos, dos irmãos, marido e mulher. Ensine isso.
Você é o primeiro professor do seu filho. Você é a primeira catequista da sua filha. Que os pais não sejam omissos. Que quando as nossas famílias se unirem e elas se levantarem, o leão vai rugir, meus irmãos. E quando o leão ruge, o espírito do mal ele foge. O problema é que nós somos grandes leões, mas domesticados como gatos moles, preguiçosos. Não. Vamos, a partir de Leão 14, rugir a verdade da Bíblia, a verdade doutrinal. Vamos defender as nossas famílias. Você que é papai e mamãe, defenda os seus filhos. Lute pelos seus filhos e pague o preço. Porque tem gente que não quer pagar o preço. Tem que pagar o preço. 1 Timóteo 5,8. Aquele que se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um anátema, pior que o infiel. Não descuide da sua família. Não descuide dos seus filhos. Vamos nesta adoração colocar a nossa família aos pés de Jesus. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos leve